Há 27 anos que uma habitação condigna é um direito constitucional em Moçambique. Entretanto, o Estado não consegue satisfazer as necessidades das camadas que mais precisam. O Governo, através do Fundo para o Fomento da Habitação, tentou implementar alguns projetos, mas estes pararam no meio do percurso ou até ficaram sem qualidade. No programa de hoje, levamos até si o dilema da habitação em Moçambique. Boa noite. Bem-vindos ao Grande Plano. Casas precárias, bairros desordenados e sem acesso a infraestruturas básicas. Em Moçambique, mais de 2,5 milhões de famílias vivem em casas precárias, de acordo com o levantamento feito em 2011. Mas a habitação condigna é um direito constitucional. A compreensão deste problema leva-nos a visitar a história. Após a independência, o Estado nacionalizou cerca de 80 mil apartamentos construídos pelo regime colonial, que passaram a ser geridos pela administração do Parque Imobiliário do Estado, a APIE. Seguiram-se 15 anos sem estratégia concreta para disponibilizar habitação aos cidadãos. Em 1990, o Estado aliena os imóveis e assume a responsabilidade de prover habitação, incluindo na primeira Constituição da República o direito à habitação condigna. Em 1995, o governo criou o Fundo para o Fomento da Habitação, como instituição que assegura o suporte financeiro dos seus programas na área de habitação, tendo como fonte o dinheiro proveniente de 50% do produto da alienação dos imóveis do Estado. Até 2010, o fundo teve 4 contratos-programa, financiados com dinheiro do orçamento do Estado, e construiu apenas 1.200 casas novas, reabilitou 1.100 e disponibilizou 12 mil novos talhões. Foram 15 anos de metas longe de ser alcançadas e, para agravar, projetos mal parados por problemas financeiros. A alguns quilômetros da sede do distrito de Boane, província de Maputo, casas sem ocupantes no meio do mato. Um verdadeiro contraste com a realidade de grande procura por habitação em Moçambique. Mas este não foi o fim para o qual este local foi projetado. É como se de um bairro fantasma se tratasse. São no total 100 casas como estas, construídas pelo Fundo de Fomento para a Habitação, mas que neste momento se encontram abandonadas. Agora, as casas estão nas mãos de pessoas sem condições para ter habitação própria e que, sem recurso, viram-se obrigadas a albergar-se nestes locais. O projeto Picoco 2 foi desenhado pelo fundo em 2007 e consistia na construção de 100 casas tipo 3 com 81,8 metros quadrados cada, usando a tecnologia Hydraform. Trata-se de uma tecnologia que tem como base o bloco de terra comprimida Hydraform, muito usado na África do Sul devido à economia de custos durante o processo de construção. Com este modelo, a obra requer apenas 30% do cimento na sua estrutura. Este arquiteto foi delegado do Fundo de Fomento para a Habitação em Nampula entre 2006 e 2007 e hoje trabalha na Espanha. Explica como se chegou a este tipo de construção usado em Picoco 2 e o que falhou durante a execução das obras. E a tecnologia usou-se blocos de solo estabilizado, usou-se blocos de solo estabilizado com sistema Hydraform ou Hydraform, como quiser chamar, que é um sistema de encaixe sem argamassa de assentamento. E isso ajudava a reduzir os custos. E era um sistema que na altura estava certificado pelos laboratórios em Moçambique, tinha já alguns anos de utilização. Moçambique, havia já vários projetos de exemplo, então não era o fundo a entrar numa situação de vamos experimentar, era algo já provado que funciona e na África do Sul se usa muito. Mas os custos dos materiais de construção em Moçambique fizeram com que, antes da conclusão das casas,
O empreiteiro, a Hydraform Moçambique, pedisse a revisão do orçamento inicial de 53,2 milhões de meticais para 2 milhões de dólares, que ao câmbio de 2011 corresponde a cerca de 60 milhões de meticais. Sem dinheiro, o Fundo de Fomento para a Habitação abandonou o projeto, com grande parte das casas longe de serem concluídas. Para terminar as casas, foi solicitado o empreiteiro que avançasse e nesse preciso momento, e nessa altura aliás, quando foi solicitado, é que apresentou um orçamento que estava aquém daquilo que foram os acordos iniciais. E por isso as casas não puderam continuar mais. A solução encontrada foi vender as casas no estado em que se encontravam, cujo preço variou de 170 mil a perto de 1 milhão de meticais, conforme ilustra esta lista, com as 100 pessoas que adquiriram as casas. O negócio foi uma verdadeira quebra para o Estado, uma vez que, se fossem concluídas, as casas não custariam abaixo de 1 milhão de meticais. Um bairro urbanizado, ruas devidamente identificadas, parcelas de terra de 20 por 40 metros, com água e eletricidade, mas relegado ao esquecimento. Esta família de 6 membros é o primeiro sinal de existência de moradores que encontramos no local. Era princípio da tarde e tomavam a primeira refeição do dia. Este homem é o chefe da família Nhari. São provenientes de Massinga, em Inhambane, e depois de 16 anos vivendo de arrendamento, ocuparam esta casa. No momento estamos a guardar as casas. Não é que estão à venda, estamos a guardar, ninguém paga, ninguém está a alugar. É o que nos falaram aqui. Arranjar a educação do bar, para mostrar aos seus jogadores, saber de onde tu sais, se és ladrão ou não ladrão, de que maneira tu vives na zona que tu vivia. É o que ama de criar essas casas. O guarda, de 42 anos, vive há um mês na casa tipo 3, com a esposa e 4 filhos. Não sabe como foi erguida a casa em que vive. Para ele, não importa o passado. Sabe alguma coisa em relação ao passado das próprias casas, como é que foram construídas, de quem eram? Não, quando isso eu já não sei, porque talvez sou novo daqui desse projeto, porque também não sabia do projeto. Acabo de saber agora. Atrás do passado do projeto, encontramos um dos primeiros moradores do bairro Picoco 2. Quando este homem chegou ao bairro, a maioria das casas ainda estava em construção. José Mazzini sabe que todas as casas foram compradas, mas não consegue explicação para o seu abandono. Ele é um dos ocupantes das cerca de 50 casas que têm residentes. O que eu sei que as casas vieram comprar e abandonaram as casas. É o que eu posso dizer. Até aqui, não estou a ver ninguém. Só ver alguns 2 pessoas ou 3 a reabilitar as casas. Até aqui está parado. Está mato, papá. O mato, que na opinião deste homem de 60 anos, poderia ser evitado se todas as casas fossem ocupadas e os donos cuidassem dela, como ele cuida da sua. O secretário do bairro, também um dos mais antigos moradores, conta que as casas que deveriam ser uma solução para os problemas de habitação em Buane estão a ser foco de criminalidade. Já sofremos, foi há 2 anos atrás, assalto a mão armadas, e assim como roubos nas residências, e dito esses ditos malfeitores vinham aproveitando essas casas como abandonadas, serviço de seus refúgios. Sem ver nenhum interesse dos proprietários, Casimiro decidiu disponibilizar os imóveis para ocupantes provisórios. Para isso, apenas é preciso requerer à Secretaria do Bairro. Quando a pessoa vem com essa preocupação, nós temos que procurarmos essa pessoa, de onde é que sai, se merece ajudarmos e ajudamos. Mas pedimos os dados concretos, quando amanhã acontecer alguma coisa, já sabemos por onde. Okay. O fundo tem conhecimento de que as pessoas têm pelo menos essa autorização para ir usando as casas?
Não, isso aí é uma ordem local. O desenho nós é que fornecemos. O delegado do Fundo para o Fomento da Habitação em Maputo explica que neste momento a saída é trabalhar com o município de Boane para estabelecer prazos de ocupação das 50 casas desabitadas, assim como nos cerca de 1000 talhões urbanizados. É do nosso interesse que as pessoas ocupem as suas próprias casas, porque, afinal de contas, eles concorreram porque não tinham nenhuma habitação. O que o Fundo tem feito é notificar as pessoas para irem ocupar as suas casas. E o passo seguinte, vamos trabalhar com o Conselho Municipal local. As pessoas que tiverem abandonadas as casas e serem consideradas como ruínas abandonadas, terá-se de tomar as medidas certas para que as casas não fiquem no estado onde estão. 10 anos depois, os problemas orçamentais perseguem os projetos do Fundo. Proximidades da Estrada Circular de Maputo, bairro Zintava, distrito de Maracuene, província de Maputo. Ao fundo, edifícios habitacionais inacabados e sem sinais de trabalho no terreno. Este é mais um projeto de habitação resultante de orçamento do Estado e que estava a ser dirigido pelo Fundo de Fomento para a Habitação, que está mal parado. As obras iam resultar em 160 apartamentos que seriam disponibilizados ao público até janeiro de 2018, mas como documentam as imagens, o projeto está paralisado. A construção dos apartamentos do projeto Zintava arrancou em fevereiro de 2015, com um prazo de 18 meses. As casas seriam destinadas a qualquer cidadão, com destaque para funcionários públicos, no valor de $50 mil, que ao câmbio do dia corresponde a cerca de 3 milhões de meticais. Entre os concorrentes, seriam privilegiados aqueles capazes de pagar o valor na totalidade de uma única vez. Cada edifício destes deveria ter 16 apartamentos do tipo 12-3. Os 160 apartamentos, incluindo a construção de infraestruturas de abastecimento de água, eletrificação e saneamento, estão orçados em 810 milhões de meticais, totalmente financiados pelo Estado, mas foram apenas disponibilizados 470 milhões. Sem dinheiro, o projeto parou. Este trabalhador das obras, que prefere não ser identificado, partilha a expectativa que o projeto criou. Vamos trabalhar de uma maneira, recebemos e não havia falta de dinheiro, mas na estante, dizer que o Fundo de Fomento já não tem dinheiro, paramos já assim. O delegado do Fundo para o Fomento da Habitação, na província de Maputo, explica que o valor em falta para a conclusão do projeto não foi disponibilizado dentro dos prazos. O prazo do projeto ia terminar, uma parte ia terminar este outubro, não é? Agora estaríamos a ver se os empreiteiros conseguiram cumprir com os prazos e haviam outros prazos que pelo menos até dezembro tinham que terminar, de acordo com os nossos contratos. Então esses valores tinham que ser disponibilizados até a essa altura para conseguirmos terminar os projetos. Ainda que sem solução para o projeto, o fundo diz que Zintava não terá o mesmo destino que Picoco 2. Zintava é diferente de Picoco e nós não vamos permitir que isso aconteça e estamos a investir todo o nosso esforço e nosso saber para encontrarmos a solução. A solução, há várias soluções, conforme eu disse, nós temos a prerrogativa de buscarmos parceiros e isto está sendo feito. E se tivéssemos um parceiro hoje, dizia, olha, já temos um parceiro, mas é um trabalho que está em curso e a intenção do fundo é terminar as casas, estarem muito bem terminadas e colocá-las à disposição do público interessado para as terem em boas condições, incluindo a infraestrutura. Mas por que os projetos construídos com dinheiro do Estado não são concluídos? Veja parte das respostas com Ricardo Machava. Esta é a política e estratégia de habitação aprovada em 2011 pelo governo de Moçambique. No documento, uma passagem chama a atenção. A política e estratégia de habitação pretende dar uma nova dimensão e dinâmica à solução do problema da habitação no país, pois preconiza o acesso à habitação adequada como um direito e vetor de inclusão social. Só que na prática, o governo pouco faz para tornar a habitação acessível, sobretudo para os mais necessitados.
Prova disso é o valor do Orçamento Geral do Estado, disponibilizado anualmente para os projetos de habitação. Em 2011, o Fundo de Fomento da Habitação recebeu 83.498.000 meticais e o valor foi crescendo nos anos subsequentes, tendo atingido o máximo histórico em 2015, com 308.272.000 meticais. Entretanto, a partir de 2016, o valor foi decrescendo drasticamente e a pior queda será em 2018, onde a previsão é de apenas 58.020.000 meticais. Aliás, o fraco investimento público nesta área fez com que falhassem muitas metas definidas pelo próprio governo no passado. O fundo é um dos contribuintes, passa a expressão, daquilo que são as metas. Mas mesmo juntando ou associando todos os esforços que vão ser feitos, não conseguimos. Fora ver os balanços, por exemplo, do programa curricular do governo dos diversos anos, inclusive no mandato passado, não conseguimos fechar a meta das 100 mil casas que estava prevista até 2009. E a meta deste ano, deste mandato, é 35 mil casas. E como eu digo, estamos a 5 mil casas, temos um desafio de construir 30 mil casas até o fim do mandato. Portanto, as metas não vão a ser cumpridas pelos seguintes fatores. Primeiro, porque não existem recursos financeiros para financiar a habitação diretamente e colocar a casa pronta. Encontramos como mecanismo de solução desse problema a autoconstrução através da urbanização, que é o melhor caminho em termos de custo para o cidadão. Para o próximo ano, por exemplo, a proposta inicial era de 300.253.190 meticais, que seria aplicado na conclusão dos 98 apartamentos de Zintava, em Maputo, 32 apartamentos na cidade de Chimoio, em Manica, e iniciar a construção de 48 apartamentos em Dondo, província de Sofala. No entanto, como o fundo vai receber apenas 20% desse valor, ou seja, 58 milhões de meticais, teve de rever os planos e deverá focar-se somente na demarcação e infraestruturação de talhões em 2 províncias. Este arquiteto participou do processo de elaboração da política e estratégia de habitação e explica que entre o sonho e a realidade, o Estado ficou por cumprir muitas coisas. As políticas de habitação até agora, elas, portanto, estão orientadas para estratégias onde, de fato, um setor público devia ser muito forte para poder, portanto, ter investimento. As políticas que agora estão em vigor têm estratégias, mas carecem de programa, e carecem de projetos específicos. Programa significa encontrar investidores, significa encontrar dinheiro. E o que o fundo tem estado a fazer até agora é prover a habitação, mas como estamos a dizer, estamos a fazer casos que têm cerca de $80 mil. $80 mil não é o mínimo. Tem aqui investidores chineses, tem vários investidores que estão aqui na cidade de Maputo. Mas não estamos a falar de casas que possam dar para o bolso de pessoas que tenham 13 salários mínimos. Portanto, estamos a falar de integração da habitação no sentido restrito, mas não habitação social. No nosso país, não existe uma referência clara de pessoas elegíveis para os projetos de habitação social, como noutros países onde a base são os que recebem o salário mínimo nacional. O Grande Plano mostra-lhe a seguir a primeira experiência em Moçambique de habitação social, ou seja, construída a baixo custo, e os problemas que surgiram 20 anos depois da construção dessas casas. Aqui no bairro das Maotas, na cidade de Maputo, é onde nasceu o primeiro projeto de habitação social financiado pelo Estado através do Fundo de Fomento para a Habitação. Foram 95 casas do tipo 1 a 3, com um custo que variava de 36 a 60 mil meticais. O Sr. Paulino era funcionário público quando, em 1997, soube de um projeto de casas que seria implementado nesta zona. Requeri para ser construída esta casa aqui. E as primeiras casas são essas mesmo desta fila, 9 casas como piloto. Estas casas foram construídas por pedreiros singulares, com o acompanhamento do Fundo de Fomento para a Habitação, que inclusivamente desenhou o padrão que devia ser seguido.
Na casa do tipo 1 vivem 5 pessoas e o chefe da família, hoje reformado, está feliz em saber que no próximo ano termina o pagamento do valor da casa, que de certa forma foi acessível. 36 mil na altura. 36 mil na altura. Uma casa de que tipo? Tipo 1. E a amortização por quanto tempo? 20 anos. O que lhe dá uma prestação mensal de quanto? 301 meticais e 50 centavos. Aliás, muitas delas já foram pagas. Por isso, os proprietários tomaram liberdade de alterar o projeto inicial. Só que como não há bela sem senão, como diz o ditado popular, por detrás deste projeto social houve falhas cometidas. As cheias do ano 2000 trouxeram à NU um problema que não foi devidamente analisado neste projeto. Houve concentração de muita água que acabou criando o pântano que vemos no fundo. E muitas casas ficaram afetadas, o que obrigou à movimentação de alguns moradores. O que era barato acabou saindo caro. Com recurso à areia vermelha e entulho, os afetados foram fazendo aterro para evitar que a água entrasse nas suas casas. Algumas delas ficaram à metade da altura inicial e, mesmo assim, o problema não foi resolvido. Outro problema que surgiu ao longo do tempo são as fissuras nas paredes. Dependendo do tipo de material que se usou para a construção das mesmas. Então, é preciso um pequeno trabalho para ver o que se vê. Como, segundo o que reportaram, viram as rachas. O problema, então, é preciso um pequeno trabalho para rever essa situação. Uma revisão que para já deverá ser da responsabilidade dos proprietários, uma vez que a sua ligação com o Estado terminou a partir do momento que adquiriram na totalidade os imóveis. Esta especialista da Organização das Nações Unidas para a Habitação questiona a capacidade do Estado de prover habitação para as pessoas carenciadas e diz que este devia concentrar-se na disponibilização de talhões parcelados com infraestruturas básicas como água e energia. Não dá uma sustentabilidade no tempo. Por muitos problemas que o país tem, como o custo dos materiais de construção, o acesso as áreas urbanas são bem saturadas já, então acesso a áreas livres que tenham condições, etc. São muitos os fatores que nos levam a dizer que esse tipo de abordagem não é a melhor, digamos. O Estado deveria chegar a ser mais uma entidade facilitadora para as pessoas que queiram construir a própria casa, por exemplo, e voltar, digamos, a um papel mais central de preparação da terra, neste sentido. O setor privado, através da Federação Moçambicana dos Empreiteiros, junta-se ao debate e sugere que o Estado tenha clareza no tipo de habitação que pode fazer sem encarecer a construção. Por exemplo, uma habitação social, se for num prédio que tenha um reboco, que tenha uma banca em cimento, que tenha, digamos, que já não leve os granitos, que já não... Mas hoje digamos, um jovem vai ver uma coisa daquela e já não quer. O senhor, por exemplo, estive a visitar umas obras na China. A habitação social na China são um quartinho, é uma cozinhazinha e é uma salinha, tudo pequenino. Enquanto isso não acontece, milhares de moçambicanos continuam a viver nestas condições e dando assim sentido ao hino nacional. Pedra a pedra, construindo um novo dia. E ao ponto final do grande plano, voltamos para a semana. Até lá!